Gratidão pela presença. E eu tinha separado dois assuntos, mas colocado para vocês escolherem. Mas aí, na minha cliente da manhã, que foi antes de eu encontrar com a Patrícia, veio esse tema, né? E como ela está lidando com isso e como transformou muito as coisas para ela. Falei, pronto, então fechou porque estava no empate, tá? Tava no 2-2 ali, porque eu pedi para vocês votarem, ficou no meio a meio. Empate, e eu decidi desempatar, né? Daí eu fiquei na dúvida, deixei para hoje, daí a cliente veio e trouxe esse tema. Então, eu não discuto com o universo, sabe? Não discuto. Então, a gente vai falar de alta performance real. Quando a gente não precisa fazer aquele esforço, o nosso alinhamento, a nossa intenção começa a fazer as coisas se materializarem mais facilmente. Não é isso que a gente quer na vida? É isso que eu quero, né? Então, a questão, e daí depois eu fiz até um post. Se o que você faz refletisse quem você é, com propósito e plenitude, como seria? Seria maravilhoso. É isso que a gente quer, né? Não quer ficar lutando, se esforçando. Eu vou ralar hoje, vou lá para a batalha. Boa luta. De manhã eu escuto daqui, né? Oh, boa batalha. Vai vencer um leão por dia. Eu não quero ficar amiga do leão, entendeu? Não quero essa luta toda. O que eu quero então? Quando eu falo assim, se você refletisse o que você é com propósito e plenitude, é a mesma coisa que dizer que seria manifestar plenamente a sua identidade, a sua autoralidade, né? Com sentido, com realização. Então, o que a gente precisa fazer? Nada, a gente precisa ser, né? Fazer nada, mas é começar a perceber que o que a gente pensa, por exemplo, é aquele tantinho pequenininho, que o que a gente sente é muito, muito, muito mais. E a gente desconsidera o que a gente sente porque fica que nem criança pequena e birrenta, a cabeça fica contando história. Mas aí a gente tem que perceber também que ela faz o que ela precisa fazer, voltada para a sobrevivência, né? E nesses primeiros instantes, o que ela quer é fazer você sobreviver de algum jeito. Então, qualquer coisa que apresente uma, um conflito, vai falar na sua cabeça como se fosse o leão mesmo correndo atrás de você. Então, quando a gente diferencia, né, que a gente está seguindo, não na essência, a gente percebe no sentir. Aquilo que está torturando a gente, que leva para o medo, para o controle, isso aí é mente. E ela mente. Então, quando a gente está buscando, por exemplo, uma entrega, né, mais autêntica, mais real, não é uma meta externa, não é um número ou um status, é uma coisa que traz, brota, sabe, do seu alinhamento. Então, como que a gente diferencia? Esforço, nossa, um esforço contínuo. E foi engraçado encontrar com a Patrícia, porque a gente já falou disso bastante vezes, e eu já estava decidida que a gente ia falar isso. Quando a gente fica lá, mas eu tenho meta, eu trabalho com venda, tem que fazer eles. Então, mas não é mais fácil quando você acredita naquilo, né? Senão você é moído pelo sistema. Porque o sistema que quer meta, ele também pensa em você como número.
né? Então, aquele que quer meta, e daí eu falo que é terrível, porque atinge a meta, daí no mês que vem sobe um pouquinho mais a meta e sobe um pouquinho, até você não dar conta. Isso é um moedor de carne, entendeu? Humaninha. Porque quando você não conseguir mais e você tá lá, sei lá, há X anos, te trocam. Não é assim? Então, não quero ir contra o sistema, eu quero que olhe o sistema e fale, bom, é isso. Eu estou vendo como que eu posso fazer o meu. Como que eu posso fazer isso funcionar junto? Porque se eu for contra, trator em cima dela, né? Mas se eu começar a lidar com propósito, autoconhecimento, conexão, sabe? Vai que nem mineiro, come pelas beiradas, entendeu? Porque quanto mais você coloca nutrição de alta qualidade no seu campo, não vai ter outra resposta a não ser te dar alta qualidade na realidade. Então, quando a gente vê que, sim, eu entendo e vejo o sistema, é igual marketing, tá? Eu vejo o sistema que funciona, é o marketing daquele jeito, e a gente já falou disso, funciona, sim, funciona. Mas eu quero que fazer aquele marketing com gatilho e etc., e dar um pedacinho da minha alma, não ser coerente, não estar em alinhamento, e viver estressada, e ter um coprodutor que grita comigo? Não, entendeu? Então, o que eu quero? Então, como eu vou querer? Como que eu posso fazer? Não vai ter aquele resultado, ok? Mas aquele resultado é a custa de mim, né? Então, talvez reconhecer esses sinais, né, do tradicional, da performance tradicional, pode ser um bom caminho. Por exemplo, nossa, eu estou esgotada no final do dia. Quer dizer que você não está sendo nutrida por nenhuma partezinha. Nada te trouxe satisfação, nada te trouxe brilho, né? Mas dá para viver de brilho e satisfação? Também não. Então, já o meio do caminho. Aquela sensação que passou o tempo e você nem viu, não viveu nada disso, não estava presente em nenhum momento do seu dia. Então, isso também. E até aquela coisa de, meu Deus, não pulsou nada, né? Não consegui, nem olhei para o céu. A Maria Ângela no começo falou assim: amanheceu um dia lindo, né? Tem muita gente que nem viu o dia lindo. Nem viu se o dia estava feio, inclusive. Eu vi, o dia estava feio, tá? Tava cinza, chovendo, garoando, tá? Então, esses são indícios que talvez você está operando num modo de esforço contínuo, em vez de transbordar, né? E como saber, né? Não é só entrega de resultado, mas se a gente, ok, você tem resultado para entregar, mas cada vez com mais presença, com consistência interna, com significado para você. Nossa, entreguei, ai que legal, dá um significado, mas espera de pagar minhas contas, inclusive. É importante? É importante, né? Que tal se a gente pensasse numa produtividade consciente, né? Onde o foco e a atenção se unem para trazer mais impacto sem o esgotamento. Então, o que é essa? Então, eu preciso fazer, sei lá, posso trabalhei em várias coisas, né?
Quando eu cheguei dos Estados Unidos, a melhor coisa a fazer para ganhar dinheiro e pagar a conta com um filho pequeno, né? Aluguel, comida, o básico do básico era dar aula de inglês, né? Fácil. No dia seguinte que eu me propus a isso, eu já estava dando aula de inglês para ver a facilidade da coisa, né? E estava dando aula de inglês, tipo, pro diretor da gráfica da Abril, entendeu? Tipo, uau, que fácil ficar assim. Mas não. Então, como que eu vou fazer para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, vou falar sobre assuntos que me acrescentam, entende? Vou pegar o que realmente faz vibrar, ou o que faz vibrar o outro que gosta de falar. Ou seja, fazer o melhor dentro daquela situação que, ok, não era ruim, mas também não era o que eu queria. Então, quando que eu vou colocar um pouco mais de mim naquilo que eu estou fazendo? E isso no dia a dia. Isso, tô atendente de farmácia. Vou colocar mais de mim. Olhar no olho, perguntar como que tá. Como você chama? Foi isso que eu fiz com o garçom hoje. Como você chama? Ele, Douglas. Oi, Douglas, tudo bem com você? Ele, tudo. E me atendeu maravilhosamente. Assim, entende? Colocar você naquilo que você está fazendo. Não interessa o que você está fazendo, né? Então, essa visão vai além dessas métricas, né? Tipo, financeira ou de status. É uma harmonia que reflete mais você colocando no produtivo e gerando produção com mais consistência. Tem também, quando você, né, chega em um tempo que você consegue atuar mais em consistência, isso com idade, né? A gente conquista, a gente coloca a nossa competência técnica junto, se unindo com a nossa integridade pessoal. Mas isso é uma conquista. Depois que as contas estão pagas, tá? Né? Porque enquanto tem conta pendente ou você no vermelho, etc., você está no sobrevivência. Tem que cuidar disso primeiro. Precisa cuidar disso primeiro. Enquanto você está, depois que você está com dor, você tem que cuidar da dor primeiro. Já falei, né? Enquanto você não consegue pensar em raciocinar, quando tá com dor de cabeça. Não, né? Então tem que se cuidar primeiro. Então tem aquela base de sobrevivência, tem até o Maslow, né? A pirâmide das necessidades, o mapa de necessidades. A primeira coisa é isso: abrigo, comida, né? Sono. E quando você faz isso também com mais coerência e mais verdade sua, mais você vai estar colocando essa intenção de autenticidade no seu campo. E daí eu vou chegar no ponto que a minha cliente da manhã falou assim: Simone, e começa a acontecer umas coisas tão rápido, parece que você peitufe. Falei, porque a vibração e a frequência de autenticidade, ela é alta. Ela é alta, então as coisas começam a acontecer muito mais rápido. O caminho presença ativa. Ai, quantas vezes? Todas as vezes que você lembrar, né? E perceber que está fora de presença. E intenção consciente. O que acontece é escolher diariamente, né? Não uma escolha, né? Diariamente é tipo, todas as vezes que você conseguir colocar mais da sua energia, mais da sua consciência, mais da sua verdade naquilo, mesmo que seja atender na Drogazil, não, Drogaria São Paulo, né? Não interessa. Que cada vez mais você vai colocar e vai nutrir o seu campo de autenticidade, verdade, intenção, e isso
vai materializar mais verdade, intenção no seu campo, na sua realidade. Então, o ponto de objetivo, o objetivo para ser é aquela tal da excelência. Ai, Patrícia, cadê a Patrícia? Não é Patrícia, é excelência. O que é excelência de verdade? Não é número, não é número, é quando a sua competência, a sua habilidade se encontra com a sua essência. E daí você, né? O número é resultado ou do esforço, e daí o cara tá deixando tempo de família, ou seja, tá doando parte da alminha dele, né? Ou ele tá seguindo com essência. Qual que vai durar mais? Quando a gente transborda, né? Então, quando a gente está transbordando, a gente segue em excelência. Esse olhar mais integrativo e talvez seja um pouco mais amplo dessa alta performance, é alinhado com uma visão mais humanizada. Então, a pessoa não, de sucesso, inclusive, né? Não é o número, é colocar mais de você mesmo na sua realidade. Então, onde essa excelência não está desassociada da sua essência, sabe? É uma expressão sua, é uma expressão até do seu equilíbrio. Então, eu pensei em colocar algumas coisas para a gente pontuar, ficar mais claro. Por exemplo, a coisa mais importante é a autenticidade, porque ela vibra mais alto do que a sua gratidão, por exemplo. E falei, a autenticidade, mesmo assim, nossa, Simone é louca. Ah, sou. E chata também, sabe? Então, mas quando eu estou sendo eu mesma, a verdadeira entrega surge transbordante, sabe? Não tem um esforço, não aliás, eu lembrei até que o Campbell, ele falou que o privilégio de uma vida é ser quem você é. A autenticidade é a frequência que a gente aqui no 3D conseguimos, a mais alta que a gente consegue alcançar. Não é aquela, então, amor incondicional. Desculpa, a gente tem uma amígdala cerebral que fica julgando Deus e o mundo, entendeu? Já vem com essa, um hardware, não é software, não é uma programação, é uma coisa física, né? A gente também tem o cérebro reptiliano que faz você reagir, ou seja, fadinha, a gente não nasceu nesse mundo de fadinha. Então, a autenticidade, não a autenticidade cobras e lagartos, porque se tá soltando cobras e lagartos, já falei, é porque tem, então cuida. Você tá saindo cobras e lagartos, é porque existem dentro. Então, você só tá abrindo a boca e eles estão dando as caras. Então, precisa cuidar, é esse o sinal. A autenticidade não é atacar o outro. Eu falo porque eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, ok? Me irrita um pouco, sabe? Tipo, ok? Tá bom, fica aí, sabe? Tá bom pra você? Então, tchau. Então, não é uma autenticidade que é agressiva, é uma autenticidade de essência, né? Autoconhecimento. Gente, autoconhecimento. Qual que é o papel do autoconhecimento? Bom, é como um mapa, né? Se você sabe, né, como você funciona, alinhar as suas atitudes e ações nos seus talentos, nos seus valores, né? E daí, se você entende que todo mundo tem motivações mais escondidinhas, mais profundas, tem medos,
e tem potencialidade. Sabendo que isso acontece, se você deixa, né, se não tem o autoconhecimento, você corre através do mapa sem saber o que está te guiando, que pode ser medo, ou motivação que está escondidinha, intenção escura, sabe? Então, autoconhecimento é o mapa com luzinha, né? Sinalizadores. Opa, ali eu sei que eu posso ficar só 2 horas, senão eu vou ficar irritada. Então, fico aqui, já saio 1 hora e meia depois. Entende? É um mapeamento mesmo. O autoconhecimento, veja como um mapa. E daí sim, propósito e persistência. Lógico, né? Propósito é a bússola. Propósito é a bússola. E a persistência é que, se você tem um propósito e ele é seu, por causa dos seus valores, ele se torna sustentável, né? Então, não, não é só acordar o dia para vencer ou matar o leão, né? Você tem um propósito, então você acorda, e você vai, e você faz, né? E você consegue. Então, quando a gente transforma esses desafios em passos, em degraus mesmo. Então, aí citando outro cara, né, que é o Frankl, é o Viktor Frankl, se eu não me engano. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse é o propósito. Aí fica mais fácil. Por exemplo, quem aqui sabe que eu morria de medo de gravar na câmera? Todo mundo, porque eu já falei 500 mil vezes para todo mundo saber, né? Então, e daí, o que acontece? Ah, eu tenho propósito, isso não me limita. Eu quero colocar conteúdo. Ai, gente, um bichinho. Quero colocar mais conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Então, eu quero ficar confortável gravando e falar junto com essas pessoas que eu gosto, inclusive, num ambiente, né, acolhedor para mim, para que eu consiga fazer cada vez mais isso e daí recortar lá, colocar na plataforma e deixar para quem tiver afim e vai fazer o Nidunité, caiu naquele que por um acaso era o que precisava. Eu tenho um propósito. E é um propósito coletivo. Eu quero colocar mais de mim, autenticidade, né? E passar. Porque não adianta. Para mim, só. Já fiz muito, né? Já trabalhei, já usei, já para mim e para. Agora, colocar para fora. E quando você coloca para fora, que tem esse propósito, você tem um porquê. E daí você enfrenta a limitação de gravar e ficar filmando na câmera, por exemplo. Entendeu? Quando era sem esse propósito, vai gravar para não sei o que do personagem. Eu não gravei, entendeu? Agora, para vocês, eu gravo, entendeu? Então, o que eu faço para eu gravar para o personagem, por exemplo? Chamo vocês. Vamos fazer uma meditação guiada. Aliás, segunda-feira nós temos meditação guiada para pensamentos claros e positivos. Só que como é aniversário do personagem amanhã, 21 anos, eles queriam que eu fizesse 21 minutos de meditação. Eu falei, não sei, eu não sei cronometrar isso. Eu boto lá, até sigo uns passos, mas eu não roteirizo. Não fico seguindo o Jornal Nacional, sabe? Tipo legenda que sobe. Não sei fazer isso. Então, mas pode ficar entre 19 e 25. Eu falei, não, se for falar para 21 minutos, vai ser 21 minutos, acabou. Entende? Então, o tanto de autoridade que você passa é por causa da sua. Como é que chama? Acabei de falar, gente. Autenticidade. Você está sendo verdadeira com você, né? E por que eu estou falando isso? Daí eu chamo vocês e eu vou fazer
21 ativações para pensamentos mais claros e positivos na segunda-feira de manhã. Para quem não gosta de acordar cedo. Às 7 horas da manhã eu vou estar lá já passando o make, que eu também não gosto. Então, por quê? Porque tem o quê? Tem propósito. Se não tiver propósito, eu não faço. Ai, mas você já pode se dar ao luxo. Sim, e daí pagar o preço de não fazer também. Entende? Então, que tal você pegar o sistema e colocar mais você? E isso me leva para o quarto ponto, que é aprendizado contínuo. Como que eu posso fazer? O que eu tenho que aprender de habilidade ou qualquer coisa assim, habilidade técnica, ou como fazer, ou que raio de luz, ou entendeu? Ou adaptabilidade ou inteligência emocional para fazer aquilo, né? E daí é aprendizado contínuo. Não é aprendizado contínuo do batalhão de coisas que você tem que um monte de curso porque o Instagram muda a cada. Deixa ele mudar a cada semana. Fazer o quê? Uma corrida louca de ratinho, né? Aí é interessante, por exemplo, na corrida louca de ratinho. Então, mas faz assim porque entrega mais, porque tem que fazer e nos primeiros 3 segundos para não sei o quê, papapá. Quantas vezes eu fiz alguma coisa a mais para os 3 segundos para as pessoas que têm a atenção de peixe dourado? Não são minhas pessoas. Mas lá que não sei o que. Eu entendo tudo isso. Então a questão é: o aprendizado contínuo é você saber como funciona a coisa. E daí você escolher como você vai fazer, sabendo que tem consequências, todas. Né? Então, eu escolho. Sabe que agora mudou de novo? E agora o Instagram quer conteúdos mais longos. Eu falei, é? Que bom que eu nunca parei de fazer isso mesmo. Então, tem uma tonelada de conteúdos longos. Textão. Ele vai me amar. O Google já me ama por causa disso. Então, não é isso. Vai, porque com sofrimento, você faz uma, 2 vezes só. Sem sofrimento, você faz repetidamente. Com esforço, sofrimento, você vai fazer os 3 segundos e não sei o quê, ou 3 não sei o que, blá blá blá. Primeiro que eu detesto falar 3, né? Por causa da língua, né? 3. Eu falo, sai assim. Nervosa, então sai mais ainda. Não, Simone, agora é 3 não sei o que, 5 não sei das quantas, tá. Ok. Para ficar viral, eu estava no Rio de Janeiro quando aconteceu. 3 pedras para o amor próprio. Tá bom. Quer treinar? Não, manda ver. 3 pedras. Primeira, eu fiz pedras para. Porque eu não falo 3 que vai sair horrível. Pedras para o amor próprio. Primeira, quartzo rosa, por causa disso, diz aquela. Segunda, quartzo rosa, por causa disso. E outra. Terceira, adivinha? Quartzo rosa. Então, quando você está cultivando você mesmo, acaba saindo melhor do que encomenda, né? Você vê o sistema e interage com o sistema. Não vai contra, porque contra não dá, né? A gente tá aqui. A gente tá aqui. Mas como que eu posso colocar cada vez mais a minha verdade? Como que eu vou me diferenciar? Porque o papo é esse. Como que eu vou me sendo você, amor? Porque você é diferente. Você é única, não é? Então, como que eu vou fazer? Do seu jeito. E daí, o aprendizado contínuo é como que eu vou fazer que o meu jeito seja assim, assim, assado. Como? Daí eu aprendi sobre iluminação. Tá. Então, a luz.
Vou mudar aqui para você ler. Tá? Branca, azul, amarelinha. Eu gosto de amarelinha. Vou colocar amarelinha. Entende? Então, mas eu tenho que saber ter a coisa para me colocar confortável naquele lugar desconfortável para mim, para colocar mais de mim naquela posição. Então, isso é um conhecimento técnico. Como que eu vou fazer? Inteligência emocional, que é como que eu vou gerenciar essas emoções, né? Como que eu vou gerenciar, inclusive, as minhas relações, como que eu reajo com as pessoas, etc, né? Aí, se as pessoas começarem a falar eu tô lá gravando no YouTube, blá blá blá, e as pessoas começarem a falar, eu me perco. Então, como é que eu vou gerenciar isso? Como que eu posso fazer para que aquilo que sobe lá não me atrapalhe? Ah, então vou fazer assim, assim, assado. E outra, adaptabilidade, né? Uma certa flexibilidade para você. Ah, se eu sou assim, lembra da Gabriela, né? Cravo e canela. Eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Então, com essa adaptabilidade, como que eu posso, né? Fazer com molejo. Aí a gente vai para outra coisa que eu já falei, que é o senso de pertencimento. Se você está fazendo, ninguém performa no vácuo, não é? Assim como ninguém é uma ilha, ninguém performa no vácuo. Então, tem conexões, conexões com equipe, vocês são minha equipe, vocês já sabem. Os coletivos podem ser pequenos ou grandes, não interessa, são as conexões. Então, você pertence, você vai fazer junto com o coletivo ou para o coletivo. Esse senso de pertencimento que gera conexão, aí você vai transbordar. Performance para transbordar. Mas transbordar o quê? Você, né? Então, como que a gente aplica? Não, mas vamos ficar no transbordar um pouquinho. Eu sei que eu já falei, mas eu não sei se eu já falei para todo mundo. Essa coisa de você transbordar, quando você cuida de si, não é egoísmo. Né? Por quê? Esse conceito de transbordamento é como o dar a sua comida para quem tem fome. Então, se você vai dar a sua comida e vai dar a sua comida toda, você dá por 3 dias, no máximo 5, que você morre de inanição sem comer. Né? Agora, quando você está transbordando, você está dando o que sobra. Não o que sobra, resto, é o porque está transbordando, é diferente. Transbordar é isso. Então, se você se cuida, né, cuida do seu interior, da sua saúde física, da sua saúde mental, emocional, energética, e daí você transborda. Quanto tempo você vai poder ficar sustentando, dando para os outros? Se você, quando você vai dar a sua comida, você dá toda a sua comida e você dura 3 a 5 dias, transbordando, você para sempre. E nem dói, nem vira caderneta, sabe? Aquela coisa de quando você tá dando o que é essencial, vira caderneta. Olha, mas eu mandei mensagem para você e você não respondeu. Olha, mas eu te chamei para não sei o quê e vira caderneta. Entendeu? Caderneta lá da padaria do português da caneta na orelha, sabe? Aquela cadernetinha que existia. E existia. Então, como a gente sabe, o transbordar é se tá. Quantas vezes? Quantas vezes for, porque em essência não tem limite, né? A sua essência em energia, em abundância, em coerência, não tem fim. Tem fim quando você está no esforço,
tá limitada. Aí sim, tem fim, né? Então, como aplicar isso na prática? Primeira coisa, lembra dos pequenos passos. Pequenos passos. Aonde? Aquele passinho que você consegue. Ponto. Ações mais simples e consistentes fazem mais resultado do que um super pulo que você não sustenta depois. Entende? Eu separei algumas coisas. Pausa reflexiva no meio do corre-corre. Pausa reflexiva, essa pausa, não precisa ser longa, pode ser. Então, por exemplo, agora vou tomar meu chá, tá? Um segundo. Isso é uma pausa reflexiva. Não durou nem um minuto. Voltei, tomei, respirei e pronto. Pode ser que nessa pausa você pode até se perguntar, né? Como que eu tô agora, como eu tô me sentindo, o que eu tô fazendo agora tá alinhado, não tá? Até falei, tô falando mais lento. Não é? Por quê? Essa pausa faz efeito. Outra coisa é usar o propósito como bússola, que eu falei um pouquinho antes. O exercício prático disso é assim: se você pensar o seu trabalho fosse impactar somente uma pessoa, que pessoa seria e por quê? Se o seu trabalho fosse impactar apenas uma pessoa, quem seria essa pessoa e por quê? Quem eu iria querer que fosse? Pode ser qualquer pessoa no planeta ou que já não está mais no planeta. Quem eu queria. E daí, então, usa isso como bússola. E olhar, assim, contemplar as coisas, né? Tem a Maria Ângela, o céu estava lindo. Eu acho maravilhoso. Ela me manda foto do pôr do sol. Acho maravilhoso. É que olhar para contemplar, olhar para fora, olhar e ver beleza. Então, outra coisa, alongar o corpo. Precisa fazer, eu vou fazer musculação. Não, eu só estou falando de alongar, né? O que a gente precisa fazer é uma coisa, isso aqui é só pausa. Alongar, ou simplesmente usar da atenção plena em qualquer coisa que você vai fazer. Quando, por exemplo, eu estou gravando, contar para vocês, eu contei, eu acho que na semana passada, quando eu estava fazendo a live com o Yubi. E fico desconfortável mais com a live com o Yubi do que com vocês, fico. Porque tem as pessoas do Yubi que eu não conheço. Aqui eu conheço todo mundo, né? Então, o que que eu faço? Apesar de vai cortar, vai colocar na plataforma e as pessoas vão ver, mas daí eu já abri mão, já não vejo mais. Já, ok. Mas lá tá 30 pessoas. E eu já levei 1.200 pessoas. Só que eu ficava na cabinezinha que eu não via ninguém. O que era bom. Então, o que que eu posso fazer para fazer com atenção mais plena ou me trazer um conforto? Quais são as ferramentas que eu posso usar? Eu posso ter um cristal na mão. Posso. É o cristal que vai fazer mágica? Ele ajuda. Ele ajuda. A mágica mesmo, quem faz a chavinha é você, né? O cristal ajuda. Porque se for um cristal assim, se for um cristal assado, você já está se relacionando com aquele conceito que aquele cristal traz, né? Então, se você tiver conhecimento ainda agregado, você sabe para que ele serve? Ou, mesmo que não tenha conhecimento agregado, mas cheguei eu para Lisa e falei, Lisa, você vai colocar esse daqui debaixo do lado do seu sofá e você vai falar com a pessoa. Tá? Então, você fala, nossa, esse mandou esse, tá. Entendeu? Mesmo que não tenha o conhecimento profundo, mas tem um conhecimento agregado. Porque vai falar assim, assim, assado.
Então, esse daqui é o Super 7, né? Então, ou, falei também, tem uma coisa tátil, que é colocar meinha de pelinho dentro quando eu tô, entendeu? Então, eu mexo o dedinho do pé e eu sinto aquele gostosinho, que já é gostoso. E pronto. É isso. Não é nada. Olha, entupiu. Não é nada assim super altamente difícil. São pequenas coisas que você pode fazer, né? Então, esse tipo, como que eu vou sair do piloto automático? Como que eu vou perceber que eu tô falando tão rápido? Ah, eu percebo pela minha respiração, entendeu? Eu vou perceber e daí eu vou fazer o quê? Ah, respirar na barriga. Trazer de volta. Então, quanto mais você tiver ferramentas de apoio e de facilitação, melhor. Ah, é aquela ferramenta que é a supra-sumo? Não, para aquele momento. Não tem uma ferramenta que seja supra-sumo. Uma pedra ou cristal que seja o Dumbledore da vida, entendeu? Não. Vai usar ferramentas de alinhamento. E se cuidar primeiro. Pronto. Começa com conexão. Começa o dia com conexão. Né? Começando com conexão, pode ser os 5 minutos de respiração consciente, pode ser os 5 minutos de respiração consciente, com lá que eu coloquei no YouTube, comigo falando com a conexão com o seu eu superior. Né? Ah, tá tão baixíssimo, não dá para ouvir. Ah, mas seu ouvido ouve, tá? E a cabeça escuta assim, porque você já sabe. Ou um momento de gratidão antes de pegar o celular. Definir intenção clara para o seu ciclo de lua nova, ou para o seu dia, ou para a sua semana. Ou só tomar café, o gato. Tomar café com o gato ali, ele tomando banho de arco-íris, entendeu? Em vez de sair correndo e não ver nada, não participar de nada, etc. Então, cuidar da gente e daí transbordar, realmente alcança essa performance que é mais sustentável e é mais real, mais autêntica, mais e dá retorno. Só que o custo pode ser, tipo, o retorno em número pode ser menor, mas ele é prolongado, né? Ele é mais longo, porque você não está dando a sua comida inteira para quem tem fome. Você está dando o que te transborda. E faz sentido, porque você não é carne moída para moer no sistema. Pelo menos, né? Eu não desejo que você seja. Né? Então, cada vez que a gente coloca mais a gente mesmo, a gente está plantando também mais reconhecimento, né? Valorização, o não de acordo com o seu valor é um não honesto, sabe? Porque um sim para agradar não é um sim honesto. É um sim baseado em necessidade, em desespero, em um monte de coisa, mas não é honesto. Então, quanto mais autenticidade, mais você mesmo, você acaba com esse retorno com o tempo. No tempo de frutificação mesmo. Mas é tão mais fácil seguir o caminho dessa forma do que acabar se desgastando em coisas que não tem a ver com você, com valor, o que é que dá para fazer. Né? Então, colocando você, dá para fazer mais ainda, tá bom? Então, era esse. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, ferramenta, dá para fazer. Ah, respiração. Respiração que eu vou sugerir é a respiração do frontal que a gente já falou. Vou passar rapidinho para quem não viu.
tá? A respiração, quando você precisa de mais clareza, etc. Então, posição confortável, aí lembra de fazer as 3 respirações. Primeira respiração é flow, barriga, sobe pro peito, solta a barriga, solta o peito. E daí inspira, lembrando pés, depois segunda, lembrando que tem plexo solar, terceira, cardíaco e fica aqui. Aí a gente vai inspirar profundamente, sente encher primeira barriga, sobe o peito, eleva sutilmente o queixo. Fecha os olhos, tá? De olho fechado, você vai voltar a sua atenção para o centro da sua testa, que é o terceiro olho. Pausa a respiração por alguns instantes. Percebe a quietude e o silêncio, a vibração do silêncio dentro de você. Expira lentamente, sentindo liberar a tensão e energias densas da região do frontal da sua cabeça. Isso daí pode repetir por 5 a 10 minutos. Fala, começa com 5, depois você vai prolongando. Então, essa prática ativa o chakra frontal, aumenta a clareza, fortalece a intuição, né? E intuição é uma inteligência que não é mental, tá? É uma inteligência, só que não é mental. Então, equilibra os 2 hemisférios, tá? Para você não ficar muito para um lado, muito para o outro. E ativa esse lugar para você ter insights, ouvir a sua sabedoria interior, tá? E lembra dos 3 pilares, né? Percepção, escolha, mudança. Percepção, presta atenção, né? O que está surgindo, o que está emergindo, as conversas, os padrões, entenda também os desafios, né? Ou dúvidas, também pode ser. E mínimo de julgamento. Não falo sem julgamento porque é bobagem. Não existe sem julgamento. Desculpa. Não existe sem julgamento. A gente pode minimizar, colocar. No primeiro momento você vai julgar e depois você vai fazer o quê com isso, tá? Escolha é só depois de percepção, porque sem perceber a gente não escolhe, tá? Não viu. Então, pequenas escolhas, experimenta isso, experimenta. Vai tentando, vai primeiro no baixo risco, sabe? Para você ir construindo mais você mesma, mais espaço. Adorei quando o cara falou, porque eu dei um tom diferente quando o cara falou para Marina Silva, sabe? Ponha-se no seu lugar. Amor, o lugar dela é enorme. Uau! O lugar dela, entendeu? Nossa Senhora! Ele é expulso do universo se ele não tiver a atenção, porque o lugar dela é enorme. Então é isso. Esse lugar seu é isso, mas você vai, porque é seu universo. Então, vai experimentando de pouquinho até você ficar confortável. Então, é que nem fazer a respiração. Faz 5 minutos, depois faz 6, né? E vai fazendo. E a mudança vem da implementação dessas pequenas escolhas que você fez. E daí, mudou. Quando eu percebi, mudou. Você não está no mesmo lugar. Passinho que você deu de formiguinha. Não está no mesmo lugar. Você não é nem a mesma pessoa. Então, os resultados vão vir. Tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou parar de gravar.